Paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos que estão aí conosco na internet, e estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa assim que eu gosto muito, porque nos sentimos muito livres para dizer algo que Deus tem no nosso coração, para o nosso coração, para o vosso coração, algo que esteja relacionado com a nossa fé e que muitas vezes perturba esta fé. E onde é que nós encontramos a alegria, a tranquilidade, a paz? Nós encontramos na palavra do Senhor, nós encontramos nas Santas Escrituras. Então, esse programa tem essa motivação de trazer discussões à luz da palavra de Deus sobre temas considerados intrigantes, temas que muitas vezes são evitados nas comunidades, mas nós criamos uma coragem de trazer tais temas para discutirmos aqui dentro das nossas limitações, mas para trazer uma resposta, né, a questões que envolvem a nossa fé. E semana passada, nessa dinâmica, né, de discutir, inclusive, os problemas que nos envolvem socialmente, o problema do país, né? Vivemos no Brasil, um país com muitas dificuldades. Abrimos um parêntese para discutir aquele programa Mais Médicos, né? E vimos com uma maior intensidade os verdadeiros motivos do governo com respeito a esse programa. E nós abrimos esse parêntese porque era uma coisa emergente, né, uma coisa recorrente, e um culto racional não pode deixar de discutir essa questão. Mas hoje a gente retoma a nossa agenda, que a gente estava discutindo problemas que afetam a fé externamente. E é claro que há uma campanha mundial contra a fé, contra a igreja, contra a família, né, contra o cristianismo, e a gente tem assim montado esse lençol de retalho, essa coxa de retalhos, pegando os diversos pedaços desse problema maior, estamos discutindo cada pedacinho dele. Começamos falando sobre a questão do aborto, há uma campanha mundial sobre essa questão, financiada aí por digamos, um grupo de poderosos que querem despopularizar o mundo, e mostramos aqui evidências sobre isso, inclusive depoimentos de pessoas cientistas dessas áreas, né, que está aí publicado. Trouxemos inclusive os documentos, aonde você que está nos assistindo, você mesmo possa verificar essas informações. E discutimos muitas questões, né? A questão do controle populacional, particularmente a despopularização do terceiro mundo, para atender interesses aí de poderosos, de uma minoria, né, bilionária, que acha que o mundo só é viável se tiver menos pessoas. E eles estão fazendo uma campanha assim de redução, e aí entra toda uma intenção de redefinir família, né, de estimular o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque tudo isso vai convergir na não procriação e, portanto, reduzir, né, a população mundial. Pode ser absurdo isso que eu estou dizendo, e é absurdo mesmo, mas isso é uma realidade que estamos vivendo nesses dias. E hoje a gente vai retomar a discussão. Nós vamos mostrar aqui que tem sim uma campanha de controle mundial, né? De controle mundial. Hoje a gente vai começar a abrir, né,
nós prometemos, em muitos programas passados, nós prometemos mostrar a raiz de onde está saindo essa intenção aí de redefinir família, redefinir sociedade, né? E as coisas estão acontecendo no nosso nariz, a gente não está percebendo. Mas nesse programa aqui nós vamos começar a partir de hoje, desmascarar, mostrar uma farsa que existe no mundo todo, né? Aí orquestrada pela Organização das Nações Unidas, e a intenção é algo contra a igreja, contra a família, contra a soberania dos países. Nós vamos discutir isso aqui a partir de hoje, mas quero convidar você para nós orarmos ao nosso Deus. Bendito, eterno, maravilhoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, na Tua presença, entrarmos nos lares, nos locais onde estão os nossos queridos internautas, Senhor, através desse programa, estejam eles onde estiverem, Senhor, eu rogo a Tua bênção sobre suas vidas, ó Santo Espírito Divino, nos ilumine, Senhor, nos fale, Senhor, algo da Tua parte que venha nos restaurar, que venha nos abençoar, Senhor, para que possamos nos converter, Senhor, a Ti, converter o nosso coração, a nossa cerviz, a nossa mente aos Teus ideais, ó bom Deus. Seja conosco, portanto, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou começar exatamente desse ponto que estávamos conversando antes da oração. E eu começo com algumas perguntas, né? A primeira é: você acredita que em um controle mundial, num governo mundial, você acredita nisto? Observe, a Bíblia fala de um governo mundial, e fala inclusive de um governo mundial que está chegando, o império do anticristo. Isso é profecia bíblica. Há outros relatos em outras religiões se referindo a isto, a este tema específico, tá? Existe um medo hoje, você chega nas ruas da Europa, Estados Unidos, no mundo todo, você sente que há um medo do terrorismo no mundo todo. Os Estados Unidos, inclusive, estabeleceram uma escala, né, de padrões de medo, verde, amarelo e vermelho. Quando o país entra em estado de alerta, ele sai facilmente do verde para o amarelo e depois vai para o vermelho, e o governo mantém aquela população sob o controle por causa do medo. E por causa disso, explora-se a tal população, o Congresso, para retirar dinheiro do Congresso, para realimentar, né, os grandes projetos das indústrias armamentistas, etc. Observem vocês, depois daquele evento do World Trade Center, em 11 de setembro, fizemos aqui, foi 11 de setembro de 2011, foi 2011, técnica, 11 de setembro. E o que aconteceu depois daquele evento hediondo? Não, foi 2000, já tem uns 10 anos, né? Então, depois daquele evento, imediatamente, sem nenhuma discussão prolongada, o governo americano consegue retirar do Congresso Nacional americano bilhões de dólares para a campanha armamentista, né? Porque eles resolveram atacar, né, o suposto opressor, o suposto terrorista. É só para vocês verem o que é que o medo faz, né? Bom, as nações clamam por uma união internacional, união de nações, para eliminar a ameaça dos atentados. Tem atentado no mundo todo. O ano passado, em novembro, eu estive na Índia,
num trabalho missionário, fiquei impressionado, porque os aeroportos da Índia, você só entra se você for passageiro, não é um lugar público. Em todas as portas dos aeroportos, a polícia está e você tem que apresentar sua passagem, o passaporte, para você poder ter acesso ao aeroporto. Para sair é a maior dificuldade do mundo. Por que vai sair? Exatamente porque esse controle todo, por conta das questões terroristas. A Índia está ali em luta constante contra o Paquistão e o Paquistão contra a Índia. E, assim, eu fiquei impressionado, acostumado no nosso país e até na Europa, as pessoas entram e saem, né, no aeroporto. Você chega, se quiser jantar num restaurante que tem no aeroporto, você pega seu carro com sua família e vai jantar lá. Na Índia não é possível fazer isso, por exemplo, né? Exatamente por causa desse terror, né, desse medo, né, que ameaça as nações. Muitos acham que só um governo mundial poderia dar mais segurança, paz e justiça, e só um governo mundial poderia dirigir a humanidade nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. É importante ser dito, existem diversas razões para o terrorismo, porque observe, muitos argumentam que o fato da Europa estar em paz, entre aspas aí, esta paz é garantida por causa da guerra em outros países. Quer dizer, para que haja paz aqui, é necessário que haja guerra acolá. E aí, quando esses que estão em guerra caem na real, eles vêm também retirar a paz que estes que têm paz possuem por causa da guerra deles. Então, existem muitas argumentações sobre essa questão, de maneira que a paz que o mundo tem é uma paz falsa, é uma paz que a qualquer momento perdemos ela, né? É uma tranquilidade que a qualquer momento podemos entrar em conflito, né? Não podemos garantir segurança nem na nossa cidade. O cidadão sai para seu trabalho e ele não tem garantia que vai voltar para casa por causa da violência e porque o Estado brasileiro, por exemplo, não garante a segurança que é a obrigação do Estado dar ao cidadão, né? Aliás, até as Forças Armadas, a polícia, por exemplo, tem sido violenta historicamente contra o povo brasileiro nessa nação, né? Contra o povo brasileiro. Não preciso dizer nessa nação, que é redundância. Mas assim, então nós vivemos, né? Todo mundo, às vezes, você está numa festa, todo mundo sorrindo, tal e tal, mas há uma apreensão, né? Uma apreensão. Se você procura o seu filho, garotinho, garotinha, que saiu do lugar, do alcance dos seus olhos, os pais já ficam preocupados, já saem correndo para saber o que foi que aconteceu, porque tem medo de violência, tem medo de sequestro, tem medo de 1 milhão de coisas, né? Bom, as autoridades acham, portanto, que só a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem as qualificações necessárias, né, para um governo mundial, porque elas desejam isso, as nações desejam o governo mundial e cada dia desejam mais, tá? Mas aí pergunta-se, o que realmente pode acontecer se a ONU ganhar mais autoridade para agir como um governo mundial? Nós vamos começar a falar sobre isso, mas como esse tema trata de paz, eu quero ler textos da Bíblia, porque eu quero perguntar o seguinte, o que Jesus falou sobre a paz, né? Vamos ver primeiro o que Jesus falou, depois a gente entra nessa questão aí dos dias de hoje. Foi o que Jesus falou, Jesus, o Filho de Deus, o nosso bendito e amado Salvador. João 14, versículo 27, diz assim, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, primeiro ele faz uma promessa aos seus discípulos, se você olhar o texto todo, de enviar o Espírito Santo. Ele diz, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. O outro que é da minha mesma natureza, porque ele é Deus e vai estar convosco, vai consolar vocês. Por enquanto vocês vão ficar aqui no mundo, esse mundo que jaz no maligno, mas o Consolador vai guiar vocês a toda a verdade. Eu deixo a minha paz para vocês. Ele que é o príncipe da paz. Deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, é essa paz que eu acabei de falar, né? Essa paz cuja base é a insegurança, né? A nossa paz, a base dela é uma reconstrução de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que, sendo, pois, justificados, observe, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A pior coisa para um homem, um ser humano, é viver em guerra contra Deus, viver em guerra contra o seu Criador. A natureza que o homem adquiriu no Éden, que é a natureza que a humanidade tem, diz a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é uma natureza de oposição contra Deus. O íntimo do homem sempre se levanta contra Deus. E Jesus, na sua obra vicária, ele assume o meu lugar como substituto digno, né? Foi o único que Deus encontrou para assumir o meu lugar, o teu lugar na cruz do Calvário. E ali na cruz, Jesus paga todo o preço da minha dívida. E a partir da sua obra, da minha dívida com Deus, é dada a oportunidade ao homem nascer de novo, nascer para Deus. O Santo Espírito que ele diz que enviaria, faz uma obra tremenda na vida desse homem. Os pecados do homem arrependidos são perdoados. O sangue de Jesus limpa completamente esse homem da culpa do pecado. O seu nome é escrito no livro da vida. E o Espírito de Deus traz a esse homem a natureza divina. Esse homem passa agora a ter um relacionamento de amizade. Antes esse homem era inimigo de Deus, que a inclinação da velha natureza é inimizade contra Deus, diz a Bíblia. Mas esse homem agora, nascido de novo, né, por causa de Cristo, uma amizade é estabelecida com o Todo-Poderoso. Aí a paz eterna, essa paz que o Salvador traz, ninguém pode tirar de mim. É Deus que faz isso em mim. É Deus que faz isso em você. Ninguém consegue tirar a paz de um salvo, mesmo que haja conflitos ao redor, mas essa paz, o seu fundamento está no relacionamento com Deus, no fato da sua situação, né, judicial ter sido resolvida eternamente diante de Deus. A justiça de Deus que condenava esse homem eternamente, agora ela reverte o seu papel. A justiça que o condenava agora está defendendo esse homem para sempre, por causa do fato de Deus ter tornado esse homem justificado, porque ele creu e recebeu Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. Não há quem possa remover essa paz do homem, porque é algo que foi Deus que fez. Nenhum homem tem autoridade de remover isso. É obra de Deus, é obra do Santo Espírito de Deus. Por isso ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, diz a Bíblia, não se turbe o vosso coração, né? Não deixe o coração se turbar, porque você está em segurança na presença de Deus, né? Nem se atemorize, né? O medo reina no mundo. Essa é uma forma de Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade, torturar a humanidade. O medo vem e o medo está reinando aí. É só olhar os jornais. Então, o diabo, ele mantém a humanidade sob uma tortura, sob um medo, sob um terror, né? Aterroriza as almas dos homens,
faz muitos e muitos milhares de pessoas, milhões de pessoas não dormirem bem, não viverem bem, pessoas apreensivas, pessoas perturbadas por causa da culpa do pecado e da agência maligna em sua vida, demônios perturbando, destruindo vidas, destruindo lares, né? Trazendo infelicidade, ceifando vidas assim belíssimas que teriam futuros assim brilhantes. O diabo ceifa de forma impiedosa, mas quem está em Cristo tem a verdadeira paz. E ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, o mundo jaz no maligno. Jesus sabia que sua igreja estaria aqui e que sua igreja presenciaria a ação maligna aqui na terra. Mas ele disse: olha, não se atemorize com isso. Eu estou convosco todos os dias da vossa vida, disse o Senhor Jesus. 16:38 diz assim, do mesmo livro, Jesus disse, 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Observe, a paz é em Cristo. Você quer ter paz? Aceite Cristo na sua vida como seu Salvador. Entregue seu caminho a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Você vai ver o Senhor Jesus, que está vivo, aparecer, né, na sua vida de forma efetiva, real, e transformar a sua vida, né? Ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus não negou que o mundo teria aflição, claro, mas tende bom ânimo, reaja positivamente, não se deixe levar pelas aflições. E ele diz: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e a vitória de Cristo é a minha vitória, porque eu estou em Cristo, você está em Cristo. Muito bem, mas Jesus falou outra coisa que está sobre paz. Falou em Mateus, observe que agora ele vai se referir a uma outra coisa quando ele fala de paz. Essa primeira paz é uma paz diferente do mundo e tem a ver com o nosso estado, né, de filho de Deus, tem a ver com o fato de estarmos em comunhão com Deus, estarmos em amizade completa e eterna com Deus. Esta outra paz de Mateus, observe, Mateus 10, 34 a 39. 10, 34 até 39. Olha que coisa é dita aqui. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Parece que é uma coisa contraditória, né? Mas olha o que o texto diz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Muito bem, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. De que paz Jesus estava falando? Na realidade, essa aqui é uma questão de divisão ideológica. Por isso que ele diz, dentro da sua própria casa, você vai encontrar inimigos. Porque o mundo pensa de acordo à doutrina do diabo. O diabo é que doutrina o mundo. A Bíblia diz que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Essa é a situação do mundo. O mundo pensa como o diabo pensa. Uma vez Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus, tu me serves como escândalo, porque tu não conheces as coisas de Deus, apenas as dos homens. Então, Jesus declara, assim, com muita clareza, né? Com muita luz nas suas palavras, que a lógica dos homens é a lógica do maligno, elas se identificam. E sabemos que desde o Éden o maligno
educa, né? Coordena, doutrina o homem, de maneira que o homem tem um pensamento natural, sempre contrário, né, à lógica de Cristo, aos ideais de Deus, ao plano de Deus para a sua vida. Isso é fruto de uma natureza corrompida, que é sempre estimulada pela agência maligna. Isso significa que a igreja que tem a mente de Cristo pensa diferente, sim, com respeito ao que o mundo pensa. E é óbvio, se dentro de uma casa um pensa da forma que Cristo pensa, né? Ou quer pensar como Cristo pensa, e o outro quer pensar como o mundo pensa, mesmo que seja pai e mãe, haverá um conflito. E Jesus disse que não haverá de forma alguma harmonia. É nesse sentido que ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, no sentido de, eu vim trazer uma divisão ideológica. A igreja tem que necessariamente pensar de forma oposta como o mundo pensa. Acredito que o maior problema que estamos enfrentando hoje, ou um dos maiores problemas que enfrentamos hoje na cristandade, é a insistência da igreja de querer pensar como o mundo pensa, viver os ideais mundanos, tentando cristianizar esses ideais mundanos para ter uma vida cristã ímpia. Muitos estão fazendo isso, muitos estão pregando isso, inclusive, né? Relativizando aquilo que a Bíblia não relativiza, tá? E por conta disso, traindo os ideais de Deus e vivendo uma vida cristã ímpia, mas com a máscara de cristianismo. É lamentável isso. É lamentável que na virada do milênio estamos percebendo um mundo secularizado, estamos percebendo que os deuses do paganismo estão sendo ressuscitados. O mundo está passando por um processo de paganização, é o neopaganismo, né? Os valores dos deuses pagãos. Ainda vou trazer aqui um estudo sobre o paganismo para você ver que o que está acontecendo hoje é exatamente o que acontecia nos povos pagãos que adoravam Baal, Astarote, Astarte, etc. Né? Todas aquelas características de uma sociedade caída moralmente, é o que está exatamente acontecendo hoje. Está acontecendo hoje o paganismo e, lamentavelmente, muitos ramos da igreja estão pregando um cristianismo pagão, né? Porque as pessoas, dizendo que são cristãs, mas estão adorando a Baal. Sabe quem é Baal? É o Mamon do Novo Testamento. E hoje a gente tem multidões, né, adorando a Mamon e dizendo que estão fazendo a obra de Cristo, né? E assim vai, mas isso é tema para um outro momento. Eu só estou tentando caracterizar que, por conta dessa diferença essencial, né, ideológica, essa diferença de mentalidades, a mente de Cristo contrária à mente do mundo, é óbvio que nós teremos inimigos, né? O mundo não é amigo da igreja do Senhor Jesus, nunca foi. E se nós nos enganarmos sobre isso, nós pereceremos, né? O mundo só é amigo da igreja se a igreja se dobrar aos seus deuses, ao Deus pagão, né? Que é o que muitos estão fazendo, muitos estão se vendendo, né? Satanás está oferecendo os reinos desse mundo, a fama desse mundo, né? A liberdade, a imoralidade sexual, todo mundo faz o que quer e nem por isso são mais felizes. E muitos do meio cristão, se dizendo nascidos de novo, entra por esse caminho aí, se dobrando a Satanás, né? Se dobrando ao Deus desse século. Por isso que Jesus disse: eu trago divisão, eu trago espada. Você não pode amar mais ao mundo do que a mim, disse Jesus. Você não pode amar mais o seu pai do que a mim, porque se seu pai pensa como Baal pensa, não há como você amar ele. Até porque
devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Jesus se referiu, mas sobre a paz. Mas Ele é o príncipe da paz. A verdadeira paz só encontramos em Cristo. Vamos agora falar mais um pouquinho sobre a questão da ONU, né? Com respeito a essa campanha mundial aí. Eu quero perguntar o que é que está atualmente acontecendo, afinal de contas, né? Então, a partir de hoje, desse programa, eu vou mostrar que a ONU e seus acordos com os países, né? Ela faz diversos acordos com países, acordos sobre direito das mulheres, direito das crianças. Esses acordos estão minando os valores da família, minando os valores evangélicos, né, cristãos, minando inclusive a soberania dos países. A gente vai caracterizar isso. Eu estou com um documento aqui de 18 páginas, tá? Está disponível para você também, e nós vamos começar a discutir hoje detalhadamente essa falsa paz, né, que eles querem convencer o mundo, mas em troca de... traga para mim mais um minutinho. Então, eles querem fazer isso, tá? Em troca de nós perdermos os nossos valores, né, conquistados aí há séculos, tá? E vou mostrar também, olha que pergunta interessante, por que a Rússia, enquanto país, não está apoiando a campanha mundial da agenda gay, né? Esse é um país que ele se fechou completamente para o movimento homossexual. Por que será? Nós vamos mostrar. Porque aqui um país, é o único país do mundo que estabeleceu políticas severas, proibiu a passeata gay, né? E estabeleceu diversas leis para inibir, né, a manifestação dessa opção sexual em público para as crianças, etc. Vamos entender, e a ONU combatendo, né, a Rússia, vamos entender o que está por trás de tudo isso, tá? Então, dentro da ONU, dentro do sistema da ONU, existem diversas agências, tá? No passado, quando a gente estava falando aqui do governo Dilma, Mennicucci, a sua ministra da família, né, que vai à ONU prestar depoimento, prestar esclarecimentos, né, prestar relatório, nós identificamos algumas agências, alguns órgãos que atuam lá, que são da ONU, né, com, digamos assim, funções específicas. E essas agências estão envolvidas numa campanha para minar os alicerces da sociedade, da família, né? Minar os alicerces da família constituída por pai e mãe, né? Casados, os alicerces das religiões que apoiam a importância vital do casamento e da moralidade sexual tradicional. Eles estão empenhados, essas agências estão empenhadas em acabar com isso, né? Eles resolveram fazer um novo modelo de sociedade e agora estão investindo os seus bilhões de dólares aí, como a gente já viu em programas passados, pessoas bilionárias, o clube dos bilionários investindo dinheiro nessa campanha através da ONU, tá? Minando os alicerces e as estruturas legais e sociais que protegem essas instituições que eu acabei de dizer, a família, né, a religião, etc. Tá? Então, qual o mecanismo que essas agências do sistema ONU usam para chegar a esse objetivo de minar essas instituições aí milenares da sociedade? O acobertamento político dos acordos internacionais. Então, através desses acordos internacionais que a ONU faz, que esses órgãos fazem, eles ficam acobertados politicamente e promovem, e que acordos são esses? Acordos que promovem direito das mulheres e direito das crianças, que é muito bonitinho, claro, todo mundo concorda com os direitos das mulheres, com o direito das crianças, com o direito do ser humano. Claro, Declaração dos Direitos Humanos. Só um louco teria
seria contra, né, direitos internacionais das pessoas. Muito bem. Eu mesmo não vou jamais me levantar contra. Contudo, através dessa placa de direito das mulheres e direitos das crianças
irrestrito e tornando a falta de serviço de aborto um crime em todos os casos. Um relatório da ONU sobre a Croácia, por exemplo, nota que o fato de que alguns hospitais se recusam a oferecer serviço de aborto, porque os médicos não participam devido às suas convicções morais, constitui violação dos direitos reprodutivos das mulheres. Observe, traga para mim, por favor. Observe. Quer dizer, agora o aborto é considerado direito livre das mulheres, não das crianças que são assassinadas, como nós já vimos aqui, tá? E deve ser protegido por leis, né, nacionais e internacionais, dando às adolescentes, quer dizer, adolescente, né, já está livre aí para fazer aborto, e pelo que está dito aqui, os hospitais são obrigados, se ela decidir, né, uma cabeça de um adolescente, decidir matar a criança que foi fruto de uma noitada irresponsável lá na discoteca, se ela resolver matar a criança, o feto, em qualquer idade, vai ser possível, o Estado tem que pagar isso. É isso que Dona Dilma aprovou recentemente a lei do aborto nesse país. E a lei, sabe o que é que a lei diz? Que nem é preciso, por exemplo, num estupro, né? A lei diz que a mulher que alega ser estuprada não precisa passar por nenhum exame, né, para que faça o aborto, nenhum exame que comprove o estupro. Quer dizer, a moça ficou chateada, né, com o namorado ou quem for, e aí não vou ter seu filho. Aí alega que foi violentada, e aí, como a lei não prevê que ela tem que comprovar com o exame, que tem que ser comprovado com o exame, simplesmente ela assassina a criança por causa de uma diferença de ideia que teve com o seu parceiro. É óbvio que não estamos tentando aqui ridicularizar os casos nos quais houve a violência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lei, do jeito que foi posta, tá certo? Tornou essa prática do aborto a coisa mais infame, mais comum, né? Mais, como é que eu diria, menos importante. A vida desse bebê se transformou em algo sem o mínimo de importância, né? Que pode ser descartado a qualquer momento, e nós somos contra isso, sim, né? Os cristãos verdadeiros não apoiam essa lei que Dona Dilma apoiou, mas isso Dilma está cumprindo a agenda da ONU, do CEDAW, né? Que tem essa designação aí. Inclusive, aqui eu já mostrei, a Croácia já está sendo criticada pela ONU, porque médicos, por suas convicções morais, resolveram não fazer atendimento de aborto. Muito interessante. E os médicos ainda vão ser processados se recusarem a fazer o aborto. Bom, vamos avançar. Eu vou mostrar as últimas duas recomendações de hoje, porque eu tenho diversas para mostrar. Olha qual é mais uma recomendação, agora se referindo ao papel das mães. Diminua a importância do papel das mães e aumente os incentivos para elas trabalharem fora, em vez de permanecerem no lar para cuidar dos filhos. A ONU criticou a República da Geórgia, por exemplo, pela ampla aceitação dos papéis estereotipados das mulheres em políticas governamentais, na família e na vida pública, baseada nos modelos de conduta e atitudes que enfatizam demais o papel das mulheres como mães. Que coisa absurda é essa, né? Traga para mim, por gentileza. É um absurdo um negócio desse. Quer dizer, diminuir a importância do papel da mãe. Que sociedade é que eles querem fazer assim? Diminuir o papel da mãe, né, para a mãe agora sair para trabalhar. Ideologicamente tem que doutrinar a sociedade mundial para isso. A Europa está assim. A Europa, eu morei morei lá um tempo, nos estudos, e uma das minhas filhas nasceu na Europa, em Pisa. E minha esposa jovem, e quando a gente andava pela rua, ou no ônibus, ou o que fosse, as mulheres ficavam horrorizadas
como que vendo aquela moça de 20 e poucos anos, né, grávida, fosse o maior crime. Porque ninguém quer ter filho, a mulher não quer ter filho. Quando resolve é lá pelos 35, 40 anos. Porque é como se o filho fosse uma punição, como se o papel de cuidar de um filho, de ser mãe, fosse uma coisa menor, né? E a ONU, ela recomenda exatamente isso. Olha o que está escrito aqui. Criticou a República da Geórgia, né, pela ampla aceitação dos papéis estereotipados das mulheres em políticas governamentais, na vida, na família e na vida pública, baseada, né, nos modelos de conduta e atitudes que enfatizam demais o papel das mulheres como mães. Muito interessante isso. Que coisa horrível. Mas observe, eles estão tentando, a tal da ONU está tentando redefinir, né, a sociedade mundial. Querem desmontar o modelo, né, de família tradicional. Observe, isso está acontecendo e tem gente de muito dinheiro financiando isso no mundo todo. O mínimo que a igreja tem que fazer é reagir. A igreja não tem que se adaptar a isso, não. A igreja tem que firmar, né, os seus valores, que são os valores de Cristo. Deus disse o quê? Homem e macho e fêmea os criou. Foi Deus que estabeleceu a família e disse, olha, fica juntos aí e reproduzam. Né? É isso, e frutifiquem. Quem disse isso foi Deus. Jesus disse, sabe o quê? Não separe o homem aquilo que Deus juntou, aquilo que Deus ajuntou. Vamos voltar para a última recomendação infame da ONU. Olha o que é que diz. Diminua a autoridade dos pais e, ao mesmo tempo, aumente os direitos das crianças. Em 1995, o comitê da CDC repreendeu o Reino Unido por permitir que os pais retirassem seus filhos das aulas de educação sexual por causa de conteúdo impróprio e imoral. Recentemente, esse comitê quis saber de que modo as autoridades portuguesas estão colocando em prática a CDC. A delegação portuguesa informou em resposta que Portugal criou uma lei proibindo os pais de disciplinarem os filhos fisicamente. Esse comitê da ONU é famoso por interferir com os direitos dos pais e, em muitas ocasiões, pressionou países a proibir os pais de aplicarem disciplina física nos filhos em casa. Muito interessante, traga para mim. Quer dizer, eu não posso, para minha filha, minhas filhas e meus filhos, de uma forma geral, eu não posso dar uma palmada, né? Tem um ditado aqui na Bahia, não sei se onde você está tem um ditado, diz que pé de galinha não mata pinto, né? É óbvio que ninguém está aprovando aqui violência contra a criança, de forma alguma. Né? Só um pai louco, uma mãe louca, desequilibrada, que vai, né, maltratar o seu filhinho. Né? Então, a palmada faz parte da educação, sim. Tá? E nenhuma criança se torna, né, um marginal ou qualquer outra delinquência que possa acontecer, porque tomou palmada. A maioria dos adultos que você conversar, pergunte a ele se ele critica o seu pai e sua mãe por terem disciplinado ele. Ele vai dizer, não, meus pais me fizeram um grande favor, me mostraram limites, né? E sabemos, e sei que eles fizeram isso com amor. Então, a ONU quer remover isso. A ONU quer entrar dentro da minha casa, né, e ensinar para mim como é que eu vou educar o meu filho. Tá? Lamentavelmente, essa lei já está chegando no Brasil. Chegando no Brasil, adolescente, né, desobediente, bota o dedo na cara do pai, bota o dedo na cara da mãe, humilha pai e mãe e ameaça. Se fizer qualquer coisa comigo, eu vou invocar, né, a lei e boto vocês na cadeia. Ah, é assim que se cria filho? É? Muito interessante. O próprio Estado lá depois vai ter que se ver com esse delinquente que os pais não tiveram o direito de educar. É exatamente o contrário do que eles acham. A sociedade é violenta, não é porque o pai educou
com palmada, não. Não é não. É por falta de exemplos, claro, exemplo dentro de casa, e desses governos corruptos, né, que fazem essa política de baixa distribuição, de péssima distribuição de renda, de injustiça social. E as pessoas, quando veem isso, ficam revoltadas. Aí vão para o meio da rua para matar, para roubar. Por que a gente não discute essa questão? Que é uma questão do Estado mesmo, da fraqueza do Estado. É muito fácil o Estado estar jogando a culpa na gente, nos pais, na família. E vem com essas leis anticristãs, essas leis antifamília, achando que assim vão construir uma sociedade melhor. A gente está indo para esse caminho. As pessoas estão fazendo exatamente o que querem, mas não são mais felizes, e a sociedade está caindo, decaindo moralmente, não está melhorando não. Está cada dia moralmente pior, é isso que está acontecendo. Bom, voltando aqui, traga aí para as primeiras conclusões, para a gente encerrar. Foi que teve aí? Isso. Olha lá, nossas primeiras conclusões. Os planos da ONU colocam em risco o direito natural das famílias, colocam em risco o direito dos pais, colocam em risco a soberania nacional, colocam em risco a livre expressão das convicções e valores cristãos. O que é que nós ainda vamos ver? Veremos que a ONU está mudando o papel fundamental da família, mudando as normas sexuais da sociedade e sendo intolerante com a liberdade religiosa, tá certo? Bom, pode trazer para mim. Na próxima semana a gente vai continuar. Isso é um documento de 18 páginas, a gente vai passar todos os links, toda a documentação para você mesmo ter acesso dos livros, das publicações, dos sites, da própria ONU, para você investigar. É bom que você leia um pouquinho de inglês, para poder você ter acesso melhor às interpretações. Eu quero agradecer a você por estar conosco. Deus abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, seja com os nossos internautas, fale forte ao seu coração, Senhor. Continua conosco na nossa caminhada, abençoa a TV Monte Sião, em nome de Jesus. Amém. Amém, até a próxima semana, a paz do Senhor para todos.